Bem-vindos ao Sentido Único. Vamos ter esta conversa hoje aqui com o Pedro Sousa, é o meu convidado. O Pedro Sousa, que é líder da oposição em Braga, do Partido Socialista. Pedro Sousa, bem-vindo. E eu vou logo direto ao assunto. Estão mais ou menos 6 meses que passaram deste novo executivo. Que avaliação fazes? É um executivo de continuidade ou há diferenças? O que é que te parece? Bem, eu quero agradecer ao Nuno, quero cumprimentar o auditório do E24, quero também cumprimentar o Lima Group, este espaço bonito e simpático e acolhedor onde estamos aqui a realizar esta entrevista e agradecer a oportunidade de falar convosco. Bem, eu acho que é um executivo que aquilo que tem de diferente são as caras e os protagonistas. Não tem substancialmente diferente uma assinatura nas políticas muito transformadora. É também um executivo que, na tradição dos últimos 12 anos, é muito anunciador, anuncia muitas coisas, mas concretiza pouco. E, portanto, é um executivo que está a dar os seus primeiros passos. Como as crianças dão os seus primeiros passos e caem muitas vezes, é natural que este também seja um pouco ainda periclitante e que não sejam passos muito sólidos, consistentes, mas eu consigo também, até porque também sou pela primeira vez vereador e estou nestas funções, consigo respeitar uma curva de crescimento da parte do poder, que também é um novel poder municipal. Do executivo anterior, apenas o vereador Altino Bessa tem continuidade no atual executivo, todos os demais são novos vereadores, portanto em 11, apenas um é um vereador de continuidade. Todos os outros estão naturalmente num processo de descoberta, de aprendizagem, e eu acredito que ao longo do mandato teremos tempo de poder ter uma análise mais fina daquilo que é o trabalho do Executivo. Não quero, acho que não é justo fazer uma análise sobre aquilo que é a qualidade do mandato ao fim de 6 meses. A Câmara de Braga é uma Câmara muito, muito grande. Estamos a falar de uma Câmara Municipal, de um universo municipal que entre Câmara Municipal e empresas tem mais de 4.000 trabalhadores, é o segundo maior empregador do concelho, atrás do Hospital de Braga, e portanto 6 meses é tempo para conhecer a casa, para a colocar em ordem, para começar a entrar e a ganhar consistência num conjunto de dossiês, e eu quero crer que o Sr. Presidente da Câmara e os vereadores com um pelouro atribuído, que ao longo dos próximos tempos darão resposta ao seu programa, ao mesmo tempo que nós procuraremos defender as agendas do programa do Partido Socialista. Antes de entrar aqui em temas específicos, houve aqui um episódio que poderá ter debilitado um bocadinho o PS, esta passagem, no fundo, a entrega de pelouros à Catarina, que era a vossa número 2. O que é que se passou aqui? O que é que... Eu não perco muito tempo, Nuno, a falar sobre o passado. O Nuno conhece-me bem e eu sou um português que tem sempre saudades do futuro e, portanto, o passado já lá vai. A vereadora Catarina Miranda acho que fez uma má interpretação daquilo que é o mandato político. O mandato político parte de um pressuposto de confiança. Sim. Ela foi eleita adstrita a um programa, ela foi eleita adstrita a uma coligação e nós, quando vamos a votos em nome de um programa, de um ideário, de propostas, de soluções, e, portanto, esse vínculo é um vínculo que é inscindível. A partir do momento em que rasgamos esse vínculo, rasgamos o mandato de confiança com os cidadãos que votaram quer nas pessoas, quer nas propostas políticas que lhes estavam naturalmente ligadas. Eu acho que essa é uma boa pergunta para um dia talvez fazerem à vereadora Catarina Miranda. O Partido Socialista não está nada fragilizado. É um facto que tem, em vez de 3, 2 vereadores no município, mas esses vereadores fazem um trabalho atento, próximo, consistente, não fazem o trabalho que hoje é muito típico da política dos nossos dias. Das redes sociais. Ninguém verá o Partido Socialista a gravar vídeos todos os dias, a toda a hora, sobre toda e qualquer questão. Política não é cinema.
mas há um trabalho consistente de proximidade, de receber cidadãos, de ouvir empresas, de ouvir agentes económicos, de ouvir o terceiro setor, de perceber as suas preocupações, as suas dificuldades, como podemos ajudar na construção de políticas e de propostas que ajudem a ultrapassar esses mesmos problemas. O Partido Socialista tem 53 anos, é de 1973, e hoje há muita gente que acha que a política só se vence com este advento muito enérgico e muito permanente nas redes sociais. Eu quero dizer que não acredito que isso seja totalmente assim. Acho que é um lado importante. Acho que o Partido Socialista pode melhorar desse ponto de vista. Aliás, eu também gosto e sou muito crítico com a minha ação também. E acho que essa é uma ala em que podemos melhorar. Mas também acho que a consistência, que o facto de haver uma política que é feita sem soundbites, que é feita com rigor, que é feita de forma institucional, traz resultados. A eleição presidencial é disso um excelente exemplo. O António José Seguro foi a campanha que teve menos tempo de redes sociais, foi a campanha que teve menos tempo de televisão e foi quem teve uma vitória retumbante nas eleições presidenciais. E já que estamos a falar em tempo, já ouvimos aqui nomeadamente o movimento da Marcia Servir Braga queixar-se de que não são ouvidos. O PS também queixa-se disto por parte do Executivo, ou achas que há aqui debate de ideias? Não, eu acho que eu sou, por defeito ou virtude daquilo que é o meu percurso político e daquilo que é a minha herança política. Eu sou neto de uma pessoa que foi perseguida pela PIDE, presa, torturada, e portanto eu sou mesmo um democrata convicto. Eu sou um homem que acredita profundamente na liberdade e acredito que a construção de um processo democrático é tão mais virtuoso quanto nós tratamos a democracia a sério. Eu acho que esta coisa do Presidente da Câmara integrar propostas, não integrar propostas, haver um processo na primeira instância, haver um processo na segunda instância, isso não resolve nenhum problema das pessoas, nenhum. Compreendo naturalmente as motivações do movimento liderado pelo vereador Ricardo Silva, acho que as deve defender, e eu acho é que muitas vezes perdemos consistência na forma como nos entregamos aos nossos mandatos, porque tudo isso é espuma dos dias. Todo esse espaço, todo esse tempo não resolve problemas fundamentais. Dito isto, eu acho que, sendo uma competência do Presidente da Câmara fixar a ordem de trabalhos, eu acho que é de mau tom, do ponto de vista daquilo que é o valor da democracia, que havendo propostas entregues nos termos adequados, dentro dos prazos adequados, cumprindo o regimento das reuniões de Câmara, que as mesmas não sejam colocadas à discussão, porque os votos do seu Presidente da Câmara valem tanto como os votos dos outros partidos, atribuíram mandatos, as pessoas são representantes daqueles que neles confiaram, e não há bracarenses de primeira, nem bracarenses de segunda, e portanto eu entendo que deve haver espaço para a discussão, deve haver espaço para o dissenso, deve haver espaço para o debate, e que a cidade sai sempre a perder quando esse debate é cortado e diminuído. Infelizmente é uma tradição que se vai replicando no poder, nas 308 autarquias do país. O poder tem pouca paciência e pouca disponibilidade para a discussão, porque acha que diminuindo a oposição nos seus direitos, a diminui na sua dimensão. A história mostra que normalmente quando o poder tem a vontade ou a tentação de diminuir a oposição nos seus direitos, normalmente as oposições tendem a crescer. Vamos aos problemas, sim, porque Braga é uma cidade também que tem problemas. O que é que tu apontas? Aliás, até vimos aqui algumas situações, o BRT a cair, uma variante que foi discutida, que o Governo aprovou, mas que disse que sim, mas afinal não está a se avança. Eu acho que Braga tem muitos problemas. Acho que Braga tem muitos problemas. Quais são aqueles prototetas que são fundamentais? Aliás, eu acho que é lamentável hoje que quem não viveu na Braga do passado entende que Braga é uma cidade cheia de virtudes, mas aqueles que cresceram, nasceram e viveram em Braga toda a sua vida
saibam que é hoje pior em muitas coisas viver em Braga do que era no passado. Braga tem hoje um problema grave de mobilidade, que é um caos na vida de toda a gente. São horas e horas perdidas no trânsito, são horas roubadas às famílias, são horas roubadas ao convívio com os filhos, ao convívio das pessoas em casa, consigo mesmo. E a história de que isto acontece porque o modelo de virtudes da governação do PSD fez com que Braga mais crescesse, foi essa cidade que mais crescesse. Calma. Braga é a cidade que mais cresce nos censos desde 1971. Desde 1971. Não é desde 1911. Peço desculpa, não é desde 2011. Nem desde 21. É que mais cresce desde 1971. E mais. Em 71 crescia 2 dígitos. Em 81 crescia 2 dígitos. Em 2001 crescia 2 dígitos. Em 2011 cresceu 21%. 11%. Em 2021 cresceu 7%. E, portanto, o índice de aceleração do crescimento caiu. Portanto, o crescimento da cidade e a afirmação da cidade de Braga como sendo hoje um grande polo de dinamização económica, de conhecimento, de comércio, não é património da direita nem da coligação Juntos por Braga. É muito mais património dos 37 anos do Partido Socialista, que guindou Braga de uma cidade periférica no panorama nacional, não periférica do ponto de vista da história, porque do ponto de vista da história é uma cidade bimilenar, capital do Império Romano do Ocidente e, portanto, uma cidade sem dúvida de grande importância no país, mas do ponto de vista da dimensão, Braga, em 1976, quando o Partido Socialista ganhou a Câmara pela primeira vez, com Mesquita Machado, era uma cidade perdida nas primeiras 15 cidades portuguesas. Achas que já não é bom viver em Braga? Não, acho que é bom viver em Braga e para mim vai ser sempre maravilhoso viver em Braga. Há um lado afetivo, emocional, familiar, de memórias, de lembranças, de uma ideia de esperança também de contribuir para a construção de um futuro de cidade, da cidade que me diz muito, que me faz com que seja impossível dizer que não é bom viver em Braga. Acho que já foi melhor viver em Braga e acho que é possível voltar a ser melhor viver em Braga. Acho que a mobilidade é uma prioridade absolutamente fundamental e não se resolve com anúncios. Aquilo que temos visto a Câmara a resolver, a fazer, é um conjunto de anúncios. Eu não estou à espera que ao fim de 6 meses as obras estejam concretizadas e os problemas resolvidos. Mas consegues perceber qual é o rumo atual da Câmara nesse sentido? Acho que se percebe mal, é um rumo errático, não é? É um rumo errático. Eu não ouvi o seu vereador João Rodrigues, com responsabilidades na matéria, até porque era vereador do urbanismo e, portanto, tinha naturalmente um papel importante na definição da rota onde passava o BRT e foi certamente auscultado sobre esse processo, dizer nada quando o Partido Socialista criticou a assinatura do contrato do BRT. Sim, antes das eleições. Dissemos que era uma profunda irresponsabilidade e, sendo uma matéria estruturante, deveria ter sido discutida a posteriori porque quem viesse a ganhar as eleições, e nós ficamos a 200 votos de ganhar as eleições. E hoje assinaram-se contratos, dos quais hoje há responsabilidades, dos quais caberão indemnizações ao consórcio em particular que tinha já adjudicada a construção do BRT e, portanto, aquilo que eu vejo é um rumo errático. Um dia o BRT é uma solução central e fundamental, amanhã deixa de ser e mesmo tendo que se pagar indemnizações e pegarem dinheiro do erário público para se pagar o que não se vai fazer, já é uma boa decisão anular o BRT. É anunciada uma circular externa que nos parece uma boa medida, mas desde janeiro, que foi quando isto nos foi comunicado, janeiro ou fevereiro, não quero dizer com grau de certeza, estamos em final de maio e o Governo pronunciar-se até hoje nada. Portanto, temos a palavra do Presidente da Câmara, na qual eu, por tendência e por tradição e educação democrática, tendo a acreditar. Acredito que ninguém fizesse um anúncio daquela magnitude se não tivesse, de facto, um compromisso sólido, mas o que é facto é que, da parte do Governo, o tal contrato de programa, o tal protocolo, com o Governo a assumir a responsabilidade financeira pela construção da variante externa à cidade, pela circular externa, rodoviária externa, até hoje nenhuma novidade e, portanto, mais uma vez, muitos anúncios, muitas proclamações, mas muito pouca
ação concreta e sinais firmes de que uma mudança efetiva no plano da mobilidade esteja por fazer. Outra, a área fundamental, a área da habitação. Da habitação, isso que eu ia A perguntar. área da habitação é uma área fundamental, é hoje um problema enorme no país, na Europa, mas num país como Portugal maior. Porquê? Porque se nós compararmos qual é a percentagem da disponibilidade salarial que a habitação pressiona sobre o salário das pessoas, Portugal é o país mais pressionado da Europa. Nós temos um dos salários mínimos e um dos salários mais médios mais baixos da União Europeia. Isso tem a ver com o percurso português, o facto de sermos uma economia pequena, com 10 milhões de habitantes, com uma economia relativamente periférica, com um processo de consolidação democrática. Há quem diga que já não se é jovem aos 52 anos, mas uma democracia é jovem com 52 anos, não é? Sobretudo uma democracia com 52 anos que antes teve 48 anos de ditadura, de uma ditadura que enquanto Espanha tinha 41 universidades, Portugal tinha uma. Às vezes nós temos que nos lembrar que até 1974 nós tínhamos uma universidade, que era a Universidade de Coimbra. Espanha aqui ao lado tinha 40. Portanto, o império do conhecimento, da formação, da educação, da elevação social e das competências da sociedade portuguesa começou há 52, 53 anos atrás. Mas esta questão da habitação, o Chega veio recentemente defender o Build to Rent, ou seja, uma construção modular, no fundo, para arrendar, digamos, aquele estrato social médio. O que é que parece será esse um dos caminhos? Eu acho que há duas questões que são importantes. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Câmara bate muito nos números, e eu sei que ele não gosta que a gente o repita, mas divide espaço urbano entre espaço urbanizável e espaço urbanizado. Isto tem a ver com as categorias de solo, é uma grande chatice, mas os 1.200 hectares que apresentou como aumento real do PDM não correspondem de todo à verdade do ponto de vista daquilo que será a oportunidade de nova construção. O Partido Socialista, não só no plano da campanha autárquica, como ainda recentemente o secretário-geral do PS, o Zé Luís Carneiro, quer na DST, quer na Casais, duas empresas de referência de Braga, tiveram a oportunidade de visitar, quer o António Braga e a nossa campanha local, quer a direção nacional do partido, estas duas empresas, claramente para colocar o tónico da construção modular mais rápida, mais barata, mais capaz de responder a uma questão de emergência nacional. A habitação é o primeiro direito. Não há nenhum direito anterior à habitação. Ninguém consegue exercer bem os seus direitos se não tiver uma casa para viver. E, portanto, o Partido Socialista entende que a Câmara Municipal de Braga deve avançar para um plano sério de investimento na construção modular. O modelo de utilização é um modelo que podemos e devemos discutir. Acho que esse é um modelo interessante. A construção em altura também parece viável? A construção em altura, que está hoje no novo desenho do PDM enquadrada para que seja possível. A construção modular, seja ela para arrendamento a custos controlados, seja ela para a venda dentro daquilo que é um valor moderado e acessível à classe média, e eu acho que esse é um dos temas dos nossos tempos, acho que é um tema absolutamente central, para a qual a Câmara Municipal também tem feito muito pouco. O terceiro, Nuno, se me permite, duas coisas que andam de mãos dadas. Vimos um conjunto de autarquias no país, ao longo das últimas semanas, com o aumento brutal do custo de vida, que aconteceu em particular com a eclosão do conflito entre Israel e o Irão, que levou a uma escalada enorme nos mercados do petróleo e, com isso, nos custos do combustível, o que agregado trouxe aumentos no custos da energia, hoje já com reflexos também nos créditos à habitação, no cabaz geral de compras, no cabaz primeiro de compras. Houve um conjunto de câmaras municipais que avançaram com medidas de mitigação daquilo que são os custos das famílias, o que a Câmara de Braga podia perfeitamente ter feito, por exemplo, diminuindo a fatura da AGER, onde tem 51% do capital da empresa, e ao invés
e até de uma forma muito pouco clara e que nós discutimos na reunião de Câmara e estamos ainda à espera de dados mais concretos para poder novamente trazer o assunto à colação, aumentaram a fatura da água em 8% no início deste ano e, portanto, também deste ponto de vista, daquilo que é um período de grande pressão sobre o custo de vida das famílias, nenhuma capacidade de apresentar uma solução, nenhuma disponibilidade para financiar este período de dificuldade das famílias e, portanto, uma Câmara muito pouco proativa naquilo que é... Ou seja, o Partido Socialista defende que a Câmara tem que ter uma intervenção nessa área Sim, social. o Partido Socialista defende, o Partido Socialista é um partido de intervenção, o Partido Socialista entende que o Estado deve intervir para modelar os momentos da economia e este é claramente um momento em que, num período de grande pressão sobre os orçamentos familiares, que advém de um contexto internacional muito adverso, a Câmara Municipal podia e devia fazer mais para mitigar as questões dos custos das famílias. Eu dei um exemplo, mas poderia haver outros. Os transportes públicos terem um abaixamento transitório durante algum tempo. Esse objetivo de se tornar gratuito. Sim, esse objetivo, que o Sr. Presidente da Câmara, é só revisitar as entrevistas e os debates, deixou claro que era no imediato. Depois deixou de ser no imediato após ganhar as eleições para ser uma coisa à la longue. O que é facto é que, entretanto, e atreita à realidade do momento, e eu já lhe dei, no meu entender, a justificação, há hoje um sentido de pressão muito grande nos orçamentos das famílias, em particular das classes médias e das classes mais baixas, profundamente massacradas com aquilo que foram o aumento nos preços dos combustíveis, que, como sabemos, tem um efeito muito agregador e traz atrás de si o aumento de outros serviços e outros bens. O Nuno já falou do aumento do cabaz de compras e também eu referenciei o aumento dos custos dos créditos à habitação. E eu, naturalmente, desse ponto de vista, só posso lamentar uma total inação e um total desfazamento da Câmara Municipal de Braga relativamente às necessidades dos cidadãos. Mas falando aqui um bocadinho do Pedro, o Pedro Sousa suspendeu o mandato na Assembleia da República. Significa isto que está inteiramente focado em Braga, que Braga é neste momento o seu foco? Sim, eu suspendi o meu mandato na Assembleia da República, eu quis muito ser deputado. Como diz um amigo meu, o que tu andaste para aqui chegar, para rapidamente... Acho que também existia essa tua crença, essa tua vontade. É verdade, foi um percurso com altos e baixos, a vida é assim e a política também, mas eu desiludi-me muito com a vida parlamentar. O Parlamento é hoje um lugar muito feio, muito mal frequentado, em que a vozearia, a falta de educação, o bullying, o condicionamento, acho que a entrada do Chega contribuiu para isso? Não acho que a entrada do Chega contribuiu para isso. A entrada do Chega é o grande fator de alteração daquilo que era uma tradição parlamentar, de uma certa gravitas, de um certo pathos, de uma certa regra, de uma certa forma que guardava o conteúdo. Há uma frase muito feliz do anterior Presidente da Assembleia da República, ele não referiu o Chega, mas eu agora posso referir, que é: quando levamos um palhaço para dentro de um palácio, o palhaço não se transforma num príncipe, o palácio transforma-se num circo. Diz-me uma coisa, a tua vinda para Braga também trouxe-te outra responsabilidade. Tu atualmente estás ligado ao futebol e és o Presidente da Associação de Futebol de Braga. Como é que se vive no meio disto tudo, não é? Olha, vive-se... Como é que se arranja tempo? Isso é que às vezes fico admirado. Vive-se bem. Mas eu não terminei a resposta e quero dizer sim, eu estou muito focado em Braga, eu tenho que tomar a minha decisão sobre o meu regresso ao Parlamento em julho, mas posso aqui com um larguíssimo grau de certeza dizer que não devo regressar ao Parlamento. É uma decisão que eu tenho hoje já muito amadurecida e muito consolidada, e porque tem muito que ver com aquilo que o Nuno disse.
eu estou muito focado no meu mandato como vereador e como líder da oposição à gestão municipal, e também tenho esse desafio, que é um desafio que eu há muito tempo ambicionava. Eu estive, o Nuno sabe, durante 12 anos como vice-presidente da Associação de Futebol de Braga. Entretanto, por algumas dissonâncias com a anterior direção, decidi sair e, entretanto, em 2025, desafiado por um conjunto de clubes, num período muito difícil para mim, porque a eleição foi exatamente um mês antes das eleições autárquicas. Não sei se alguém as marcou com o intuito de que eu não fosse candidato ou não, fica sempre no ar essa especulação, mas eleições na Associação a 12 de setembro, eleições autárquicas a 12 de outubro, e nós protagonizamos uma candidatura que foi amplamente sufragada, tivemos 70% dos votos, e portanto hoje num desafio muito giro, numa casa muito grande, a terceira maior associação do país, a segunda maior no futebol sénior, a maior no futebol profissional, e que estava, do ponto de vista da gestão e da organização, modelada à ideia de uma organização dos anos 90 e que nós estamos a tentar trazer para o século XXI. O E24 está sediado em Barcelos, inclusive até para a direção levaste o Presidente da Câmara de Barcelos. É verdade, não é para a direção, Não foi para a direção, não é para a direção, mas o Dr. Mário Constantino é o Presidente da Assembleia Geral. Numa ala política diferente da tua. Sim, eu acho que eu Ou seja, nunca... no futebol não há política? Não, no futebol há política, não tem a de haver política partidária. No futebol há política de desenvolvimento desportivo, no futebol há política daquilo que é uma ideia de desenvolvimento do fenómeno. Agora, para mim não há política partidária. Eu sempre estive na associação, eu entrei para a associação em 2011, a convite do, na altura, presidente Carlos Coutada, e sempre fiz o meu percurso dentro da Associação de Futebol de Braga como um ator político que deixava a sua vida antes de entrar na porta e que retomava a sua vida política quando saía da porta. E foi nesse sentido. Eu tenho uma relação com o professor Mário Constantino há muitos anos. O presidente Mário Constantino tem uma vida ligada ao desporto. Aliás, o caráter que me levou a convidar o presidente Mário Constantino não foi ele ser presidente de Câmara, foi ele ter sido diretor-geral do Gil Vicente, foi ele ter sido delegado da Liga Portugal durante 10 anos, foi delegado da Liga Portugal na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, portanto um percurso longo no dirigismo desportivo e naturalmente pela sua experiência e por aquilo que é a sua grandeza como ator também no distrito. Entendemos que o lugar da Assembleia Geral, que é o órgão maior onde estão representados todos os 218 sócios da associação, uma personalidade como o professor Mário Constantino só tinha a contribuir para o engrandecimento da Associação de Futebol de Braga. Eu tenho aqui na cabo o que é mais difícil de gerir, a política ou o futebol? São parecidas. Eu digo muitas vezes que algum sucesso, a malta diz-me, e tal, tu nunca tinhas sido candidato à associação, como é que tu gizaste muito bem a candidatura e o processo? Porque toda a gente dizia que era um processo muito difícil, que era impossível ganhar a associação de fora para dentro, porque eu não estava dentro. O anterior presidente foi candidato à Assembleia Geral pelo outro candidato, o outro candidato era o número 2 da direção. E eu costumo dizer que a política a única diferença é que não tem bola, de resto o futebol é política com bola e portanto em muitas coisas é parecido. Depois tem outras coisas mais de operação e mais daquilo que é organização, competição, jogos, séries, campeonatos, quadros competitivos, a parte regulamentar, a parte da disciplina, a parte da arbitragem, que é assim uma coisa que nos dá muitas dores de cabeça, mas do ponto de vista do edifício, ou seja, do background, do suporte que está por detrás, é muito parecido. A política o futebol é política com bola, portanto Diz-me uma coisa, estamos a terminar. A política é futebol com bola. Estamos a terminar e a conversa está boa. Quem é o Pedro Sousa fora da figura pública que é? Quem é o Pedro? Figura pública, mas pouco. Mas cabe a apresentação de Futebol Braga. Sim, mas eu dou-me... Deputado, apesar de estar neste momento... Eu dou-me pouco a essas... E o Nuno conhece-me há muitos anos, eu dou-me pouco a essas coisas dos títulos. O Pedro Sousa é um tipo simples. Sei que gosta ali de Esposende, ali passar no barzinho. Sim, que viveu uma temporada da sua vida em Esposende, onde tenho muitos laços.
que tenho uma vida profundamente ligada a Braga, onde nasci, cresci, estudei, onde formei profundamente o meu caráter, desde muito jovem, num percurso associativo muito abrangente. Fui presidente da minha associação de estudantes no preparatório, fui presidente da minha associação de estudantes no secundário, fui presidente da Assembleia Geral de Estudantes de Direito, fui vice-presidente da Associação Académica, fui vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude, tive um percurso larguíssimo de representação nacional e internacional da Juventude Socialista, tive um conjunto de atividades que me deu muito prazer e que me trouxe muita experiência. No dia-a-dia sou um tipo que, no pouco tempo livre, é pouco, o Nuno há pouco já o disse, e entre a atividade do partido, ainda sou presidente do partido, do trabalho do território, das freguesias, daquilo que é o trabalho de organização e modelação de uma representatividade que cubra todo o território e que vá fazendo e fortalecendo o partido na sua ação, num edifício como a Associação de Futebol de Braga, em que às vezes as pessoas não têm noção, mas organizamos entre 800 a 900 jogos por fim de semana, e depois, somando a isso, também a atividade da Câmara Municipal, que ao fim de 6 meses posso dizer que começo a dominar melhor, à medida que vou penetrando mais nos dossiês, à medida que os vou estudando mais, à medida que os vou aprofundando, é exigente. O tempo livre, como lhe dizia, pouco, é para a minha mulher, é para os meus pais, é para o meu irmão. Tenho um afilhado muito jovem, fez 9 meses anteontem, e parabéns. portanto o pouco tempo é mesmo pouco, mas eu tento que seja de qualidade junto dos meus mais próximos, a família e os amigos. Tens um percurso, há bocado falaste, esse percurso muito ligado também ao associativismo. Uma pergunta corretoeira: poderás ser o próximo Presidente da Câmara de Braga? O Nuno sabe que eu... Já falámos muito em off sobre isto. Sim, o Nuno sabe que eu tive para ser candidato até à linha da meta. Por uma decisão 80% minha, acabei por não ser. E eu sou o Presidente do Partido Socialista e devo ser recandidato agora em breve, e não serei recandidato à liderança do Partido Socialista se não for para ser candidato à Câmara de Braga. Portanto, se daqui a alguns dias me vir apresentar a candidatura à Conselhia novamente, porque o rumo é naturalmente o de ser candidato à Câmara de Braga. Muito bem, olha, foi a conversa com o Pedro Sousa, que foi o nosso convidado, que nos revelou aqui que vai ser candidato à Conselhia. Serei, com grande grau de certeza. Foi a conversa com o Pedro Sousa, agora sim, encontramos em breve, e obrigado por estarem aqui no Sentido Único.